disso aí. Tu é irmã do Jorel. Pare com isso, irmã do Jorel. Nós estamos agora, nesse momento, na página 326. Gostaria que estamos gravando a aula e eu gostaria que os meus participantes desse momento, dessa manhã, meus queridos irmãos do Jorel, buscassem o livreto, os livrinhos de vocês, na página 326, falar do drama, da dramaticidade, de toda... Muito bem, Laura, ó. De todo o drama, de toda a carga dramática e teatral existente no período barroco. E para quem hoje falou que queria ver umas coisas mais novas, uma arte mais nova, o barroco, Maria Cristina, ele é tão atual quanto o que a gente tem no contemporâneo, tá? Por quê? Porque essa dramaticidade, essa forma de apresentar a imagem, ela traz para a gente uma carga que depois a gente vai reconhecer isso. E aí, Andrezinho, bom dia. A gente vai reconhecer isso no teatro, no cinema, né? É uma carga dramática, mas tanto na pintura como na escultura. A belíssima, maravilhosa está falando desse tema na literatura e a gente faz um caminho seguindo o rio na direção à imagem, mostrando a questão da dramaticidade aí, tá bom? Vamos lá? E aí a gente começa com a leitura da 326, depois eu passo para o slide. Vamos lá, pessoal que estão acordados nesse momento, deixa eu dar uma olhada aqui. A Laurinha vai começar. Ah, tá. Não, mas você vai ver. Veja que você quer uma coisa mais contemporânea do que isso. Entendeu? Hã? Não, tá fechada não. Minha câmera tá fechada, André. Tá não, viu? Tá abertíssima. Estou aqui linda, do mesmo jeito. Laurinha, meu coração, você vai fazer a leitura, página 326, e depois a gente vai para a live dos slides, ok? Mas tá tudo ok. Gente, levante a mãozinha aí se não tiver ok a questão da imagem, como é que tá, viu? Vão dando feedback aí, por favor. Ok? Vamos lá? Ok. Comece, querida, por favor. Tá bom. O drama da arte barroca. No século XVII, a pintura e a escultura receberam toques dramáticos no movimento denominado barroco. Esse movimento nasceu na Europa no século XVI e espalhou-se pela América Latina até o século XVIII. A preocupação com as fórmulas matemáticas de proporção e equilíbrio que imperou no Renascimento deu espaço para a construção de imagens com maior emoção e movimento. As imagens nunca mais seriam as mesmas depois do Renascimento. Por isso, podemos perceber no Barroco algumas influências, como efeitos de tonalidade, técnicas como espumato, tá certo, e profundidade, maneiras de construção da imagem desenvolvidas antes, mas agora com um toque diferente. O nome Barroco nasceu da palavra espanhola barrueco, que se refere à pérola como formas irregulares. As marcas registradas desse estilo são efeitos decorativos e formas retorcidas na arquitetura, jogos dramáticos de luz, sombra e movimento nas pinturas, esculturas que parecem estar em plena ação, entre outras características, uma vez que o movimento não se desenvolveu exatamente da mesma forma em todos os lugares e tempos. Os temas do Barroco são bem diversificados. Ainda há uma forte presença da cultura sacra, como veremos na escultura de Bernini, o êxtase de Santa Teresa, porém aparecem outras sobre a mitologia grega, com a pintura de Peter Paul Rubens, As Três Graças. Surgiu uma nova estética de representação do nu feminino, que podia agora exibir formas robustas, modificando os conceitos de beleza vigentes até então. Os efeitos de luz e sombras foram elevados e dramaticidade do contraste da luz. Vemos esse efeito ao olhar para a pintura de Georges Latour, a Madalena Penitente, que mostra as inquietudes da alma e os valores morais cristãos ainda fortemente presentes na sociedade da época. A técnica também pode ser percebida na obra de Caravaggio.
Pronto, como diria Conceição, barroco é belíssimo. E é verdade. Barroco rima com Conceição, barroco é pura perfeição. Ai, que lindo, vou dizer para ela, vou até tirar uma fotinha. Cadê? Vou mostrar para ela. Meus amores, qual o sentido do barroco quando a gente fala da questão da teatralidade? Como vocês entendem a questão teatral do exagero quando a gente fala da, da questão da figura no barroco? O que é que vocês entendem por teatralidade aí, por favor? Tia, assim, quando falam da professora, você tá me escutando? Oi? Ah, tá, porque essa imagem sumiu pra mim, aí eu pensei que você não tá escutando. Mas, enfim, quando fala de teatralidade relacionada ao barroco, eu imagino um contraste entre dois elementos, onde cada um vai ser exagerado para fazer esse contraste ficar assim mais evidente, sabe? Certo. E aí, tu colocou um comentário. Ah, não, foi a Gisela. Colocou aqui o comentário da Artemisia, né? Vamos já vê-la já. Vou já mostrar aqui. Escreveu direitinho. Gentileschi, Artemisia. E aí, quando a gente pensa na questão teatral, você falou, não é só a narrativa, é o exagero também na materialidade, viu? O exagero nas formas, o rebuscamento, o drapeamento nas esculturas, nas roupas, a perfeição enquanto imagem, mas ela se desvencilha um pouco da questão renascentista, porque a ideia é causar emoção no espectador, né? Tem que ter uma emoção. E aí, por isso que ela dá esse sentido de teatralidade. Pode alguém continuar? 327, para a gente ir para o slide, por favor. Pode ser? Ok. A ideia de dramaticidade está ligada à linguagem do teatro. As imagens barrocas são teatrais e expressivas. O jogo de luz e sombra e a forma como são compostos contribuem muito para a nossa leitura. A impressão que temos é de que as figuras surgem das sombras e se iluminam com focos de luz, simulando movimentos para nos contar sobre suas histórias e dramas. Cenas do cotidiano e trônias são outros gêneros de pintura desse tempo. É do pintor holandês Johannes Vermeer, um dos trônios mais conhecidos de todos os tempos, Moça com um Brinco de Pérola, que foi transformado até em um livro e um filme. Os retratos individuais e coletivos e os autorretratos, que já tinham sido explorados no Renascimento, permaneceram no Barroco, na obra de artistas como Diego Velázquez e Rembrandt. O Barroco também fez parte da história da arte brasileira, com produções em cidades históricas e de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, entre outros. Essa é a herança de uma arte trazida pelos colonos portugueses, que ganhou destaque e se desenvolveu principalmente nas linguagens artísticas da arquitetura e da escultura, compondo o nosso acervo de arte sacra brasileira. Pronto, ela faz parte do acervo da arte sacra brasileira. E aí, vou dar uma quebrada agora no tema e eu vou mostrar para vocês uma música, a letra, né? Quero que vocês façam uma intertextualidade. Oi, pode falar. Espera aí. Pronto, aqui, peraí, deixa eu compartilhar bem aqui, vocês estão acompanhando. As obras, o Iago está falando que as obras renascentistas elas são idealistas e se colocam na mesma posição que coloca o homem, nas alturas. Já o barroco é pé no chão, partindo de uma representação realista e dramática. Essa representação realista
ele trata, inclusive, ele chama de os trones, que são pessoas desconhecidas. Por exemplo, quem fazia muito isso era Caravaggio, né? O pintor Caravaggio, ele saía nas ruas, pegava o rosto de pessoas, por exemplo, dos mendigos, das mulheres que viviam na rua, das pessoas que passavam situações de risco e tudo. Ele colocava o rosto dessas pessoas, ou seja, rostos reais, porém de pessoas desconhecidas, não eram pessoas da alta sociedade, e colocavam em obras assim gigantescas, como cenas bíblicas, né? Cenas, inclusive, algumas situações assim bem complicadas para quem contratava o pintor. Depois descobria que quem estava lá na sua imagem do seu santo pintado era uma pessoa da rua. E aí a Beatriz está falando que tem a relação do que é equilíbrio entre a razão e o sentimento. Eu não sei bem se o equilíbrio, né, entre a razão e o sentimento. Eu sei que sentimento, sim. No caso das imagens, como elas são representadas e como elas são desenvolvidas enquanto projeto imagético, elas têm um equilíbrio da questão das regras, que nós vamos falar disso agora. Deixa eu só quebrar um pouquinho aqui o clima com a musiquinha e volto, que é para a gente poder continuar falando, tá bom? Eu trouxe para vocês. André, dá aquele help aí para a sua querida amiga apresentadora da... Ah, tá, entendi, Beatriz. Então, você entendeu a resposta, né? Eu respondi. O barroco não é um equilíbrio entre a razão e o sentimento. Na verdade, ela é puro sentimento. Ela é pura, né? Digamos assim, bem a paixão, aquela coisa. Porque essa coisa do teatral que eu falo, do barroco, o tempo todo que eu fico repetindo a questão teatral, é porque essas narrativas elas eram muito intensas. A gente vê isso na imagem. A Gisela até citou uma pintora, mulher dessa época, que ela pintava tão bem quanto os homens e ela também tinha essa carga emocional, essa carga emotiva que vai para a pintura, que vai para a música, que vai para a escultura. Ela não é bem um equilíbrio, né? Ela é uma oposição ao racional lá do Renascimento. É tanto que se você olhar a figura do Davi, né, de Michelangelo, você tem um ser, né? Eu também gosto muito da Artemisia dela. Você tem um ser frio, um ser que está ali, estático. Ele tem movimento? Tem. São linhas de movimento, são contra curvas e curvas? Não, ele já é bem mais contido. Quando eu falar curvas e contra curva, vocês reparem nas imagens o exagero das formas. Fala, eu aqui toda me movimentando e a câmera desligada. Muito bem, apresentadora. A curva e contracurva, né? O ponto e o contraponto. As contracurvas na imagem, ela está o tempo todo fazendo essa relação de enfeite, tá? De adorno, de decoração. O barroco está na tentativa de conciliação, mas a emoção sempre se destaca. Assim, a emoção são exaltadas em relação à razão. Ai, gente, como eu amo os meus queridos participantes desse programa. Eu não me engano, ela até foca um conflito do sujeito com ele mesmo. Isso principalmente, Laurinha, na literatura, tá? Ele tem muito isso na literatura e alguns artistas, eles conseguem expressar isso na pintura, ok? Aqui, acho irônico que todas as artes estavam representando a mulher como algo lindo e maravilhoso, bonito, mas a mulher se tornou humana nas artes relativamente recentes, é triste. O barroco é puro sentimento e exagero. Concordo, mas uma das mulheres que se destacou nesse período aí, né, que a gente vai já ver, ela justamente com essa ideia de Maria, gostei muito, viu? Realmente é isso. Se você pegar, gente, não é nem isso, não. Por exemplo, na literatura, né, a mulher como escritora, a mulher como... essa fala é muito, muito importante. Por isso que quando eu vou mostrar logo esse slide para vocês, a gente já começa, mostra logo uma pintura feita por uma mulher, né, Artemisia, e ela é contemporânea de Michelangelo de Merisi. Madalena, com a temática da morte, justamente, Gisela. Bora lá, eu vou compartilhar o conteúdo. O André Lucas vai me ajudar dizendo se está tudo ok.
Não falem agora no chat, porque eu não vou lá agora. Se acalmem bem aí, irmãs do Jorel. Pronto. Nesse sentido de falar da arte barroca, pensar em barroco, olha aí. Eu vou dar um tempo para você degustar, ver e olhar essa pintura. Artemisia Gentileschi, né? Mais uma vez a pronúncia. Essa é uma obra pintada por uma mulher no período barroco, século XVIII, XVII. Dá uma olhadinha aí no alaúde. Não, alaúde é esse instrumento musical que ela está segurando. No drapeamento da sua roupa, na sombra que ainda traz o Renascimento, a ideia do claro, chiaro escuro, né? Chiaro escuro italiano, uma regra italiana que vai perdurar até a questão do neoclássico. Esse uso do claro escuro fazendo contraponto aí com a imagem. A iluminação, gente, já não é como dá para ver nitidamente que não é como no Renascimento. Então, eu posso comparar essa figura com a figura da Mona Lisa, por exemplo, que é o ícone, a figura icônica do Renascimento. Então, eu trago ela para cá nesse momento, a Mona Lisa, para fazer a comparação. Essa figura aqui, ela não está centralizada, ela não é o centro da imagem. Isso não quer dizer que ela não seja o centro da narrativa, tá? Ela é o centro da narrativa, mas ela não está centralizada em triangular. Pelo contrário, a imagem é na diagonal. Reparem que a luz que está incidindo sobre o rosto, ela vem da diagonal, ela vem como se ela fosse uma luz mecânica mesmo, está acesa ali, ou uma janela aberta, né, para clarear. Reparem nos dedos, na questão anatômica, no exagero das roupas. E eu não estou falando em exagero de forma jocosa, falando de exagero de forma mesmo de quantidade, tá? Esse exagero é da quantidade, no rebuscamento. A forma anatômica é perfeita, né? E assim, dá nitidamente para você perceber, inclusive, a emoção na pintura. Pode fazer a leitura para mim, pode complementar. Para você, Gisela, que gosta muito dessa artista, o que é que você vê nas obras da Artemisia? Bom, eu acho que como eu já havia comentado, as obras da Artemisia demonstram também a mulher de uma forma mais realista. No caso aí é uma mulher fazendo uma atividade, no caso a mulher da burguesia, né, fazendo uma atividade cotidiana, digamos assim, e aí acho que como a Maria Cristina falou também, a mulher não é representada exatamente como um ideal. E uma mulher, assim, sendo, vivendo. Muito bem. E assim, tecnicamente, faz a leitura aí para mim. Quais são as cores, quais são as formas, os elementos da materialidade. Como é que você faria essa leitura? Assim, tem a questão da luz, né, que dá a questão mais teatral do drama barroco, e também as cores, a exceção do vestido azul, né, dela, que eu acho que é a cor que mais destaca aí, são cores mais neutras, tirando talvez o corado, né, do rosto dela. Muito bonito, inclusive. E aí também o drapeado do vestido é uma coisa muito linda. O vestido, eu acho que é a coisa que mais se destaca nessa imagem é o vestido dela, pelo menos para mim. Verdade, para mim também. Até a fita dourada, até o detalhe dourado, né, que tem aí na roupa dela. Vamos lá, eu vou passar a imagem. Essa artista, meninos, é a Artemisia Gentileschi. Ela foi uma pintora barroca italiana, considerada hoje uma das mais bem-sucedidas pintoras de sua época, sendo comparada a Caravaggio. Vejam aí, ó, são duas obras. A primeira dela, Artemisia, e a segunda é de Caravaggio. Duas são cenas bíblicas. Olha a questão do que eu estou falando da teatralidade. A cena parece que está acontecendo nesse momento, nesse instante. Tem coisa mais contemporânea do que essas duas imagens, gente? Tem coisa mais nova, mais série, mais filme do que isso aqui?
Isso aqui é a cabeça de João Batista, né? Ela tá tirando aqui como se ela estivesse se vingando. Era para ser a cabeça de João Batista, é outra obra. Ela volta e em toda a sua fúria e se vinga do homem que está deitado. A outra só faz a ideia do espectador. Olha aqui a ideia do colchão, o exagero aqui do drapeamento. E aqui é a questão do Caravaggio. Olha essa ideia. Quem foi a pessoa que escondeu por tanto tempo as imagens de Artemísia? Os próprios homens, né? Ela passou por muito tempo, ela passou escondida, né? Fora do circuito. Judite e Holofernes, que é essa obra aqui, ó, Judite e Holofernes. Os quadros retratam a passagem bíblica do Antigo Testamento no qual a viúva seduz o general e depois assassina, ela se vinga. Trata-se de uma cena de vingança protagonizada por uma mulher que tinha objetivo a libertação do seu povo. A imagem eterniza esse momento e, pela sua brutalidade, foi vista como perturbadora e chocante pelo público. Quais são as características da arte barroca? E eu peço a alguém agora aqui, participante, para fazer essa leitura com a gente. Pode ser? Quem se propõe a ler essa cartela? Vamos lá? ênfase nas cores, as sombras e a luz representam os contrastes. Chiaro escuro, luz diagonal, rebuscamento. As imagens não são tão centralizadas quanto as renascentistas e aparecem de forma dinâmica, valorizando o movimento. Predominam nas esculturas as curvas, os relevos e a utilização da cor dourada. Deixa eu passar. Professora, Oi, querido, pode falar. nesse terceiro tópico, a senhora pode me explicar melhor ele, que eu não entendi esse terceiro tópico. Imagens. Tipo, a aplicação dele. As imagens não são tão centralizadas quanto as renascentistas e aparecem de forma dinâmica, valorizando o movimento. Olha aqui. Elas não aparecem centralizadas. Por exemplo, se a figura principal é ela, né, a figura da Judite, essa aqui, se fosse no Renascimento, essa cena estaria acontecendo centralizada. A imagem principal como se fosse dentro de um triângulo. Lembra lá da Mona Lisa, da Santa Ceia? A figura Sim. principal estaria acontecendo. Aqui não, ela está na diagonal, ó, que eu mostrei, na diagonal. A luz que incide é sempre na diagonal. Aqui da mesma forma, a luz que incide é na diagonal. Não existe totalmente o movimento. Olha aqui. O movimento, olha as mãos, olha a ideia do movimento mesmo, como se a cena estivesse acontecendo. É por isso que ele fala a questão que aparece de forma dinâmica. Mesmo que o Renascimento traga essa ideia do movimento, mas não é tão realista nesse sentido, de parecer que aquela obra, naquele momento, ela vai ganhar vida. Ela está aqui, ó, acontecendo a narrativa. A gente pode pensar, ela entrou no quarto, ela pegou o punhal, ela degolou a cabeça do homem, entendeu? É nesse sentido, do movimento. Fechou? Saquei. Predominam nas esculturas as curvas, os relevos e a utilização da cor dourada, o ouro, principalmente depois no Brasil, você vai ver isso de forma assim, bem objetiva, com a questão da riqueza, né? A riqueza sendo apresentada. A riqueza do ouro mesmo, viu? A questão da riqueza social. Bora lá. Tem duas esculturas aqui, escultura barroca, no caso, e aí eu coloquei a escultura de Michelangelo e a de Bernini. Bernini, barroco, Michelangelo, renascentista. Aí, Laurinha, eu quero que você veja o que eu acabei de falar aqui para você nessas duas obras. Olha aí. Olha a questão da figura, né, perfeita, os ideais clássicos do Renascimento, né, mas ela não tem um padrão barroco. O padrão barroco, ele traz essa coisa que é essa referência
essa referência, mas ela é diferente. Qual é essa diferença? Quais são essas diferenças entre o Renascimento e a escultura barroca aqui? Fala para mim aí, falem para mim. Porque, tipo, na barroca de Bernini, a gente até consegue ver, tipo, que tem um movimento, entendeu? Parece que depois disso ele vai fazer outra coisa, tem uma dinâmica. Quem mais, gente? Pode falar, pode participar. Na Liberrine não é centralizada e existe a questão do contraste das luzes, que parece que a luz está vindo justamente na diagonal. Já na outra é uma centralização, que parece que ele estava parado, posando para isso. E é como se fosse uma idealização. Já na outra é como se fosse um movimento constante, como se ele tivesse sido pego fazendo esse movimento e foi representado. Pronto, pois deixa eu passar agora para a minha imagem preferida, que eu amo, que é essa imagem de Caravaggio. Eu quero que vocês me digam quais as características do período barroco estão presentes nessa imagem. Bora lá, Professor, bora. Vai ter a iluminação vindo na diagonal, aí também não vai ter aquela imagem centralizada, e vai ter o contraste. Contraste do claro e escuro. Além de ter, tipo, a questão da dinâmica, quando parece que ele tá, tipo assim, fazendo lá, naquele momento de colocar o dedo dentro da ferida e, tipo, e tocando ela, entendeu? Bem. professora, Pode falar. eu ia dar um destaque à expressão facial dos três apóstolos aqui, no caso. Olha a linha de expressão na testa de cada um deles. Dois deles aqui intrigados, curiosos, não sei, e o outro espantado com os traços assim pra cima. E Jesus, assim, muito tranquilão, muito na dele. Muito tranquilão, muito na dele. Pode reparar que ele não está aqui no jogo, tá vendo? O jogo de luz e sombra só está no corpo de Jesus aqui porque é para aparecer o momento da ferida. Anda, São Tomé, toca logo, só acredita no que tu vê, cara. Poxa vida. Tá bem que, ó, olha que a expressão deles é verdade, é verdade. E ele não coloca, o Caravaggio não pinta o rosto, que inclusive não esqueçam disso, esse trones aqui, eles são trones, que são pessoas que não eram desconhecidas no meio da rua, eram mendigos, e ele pintou, colocou o rosto nessa pintura, né? E o rosto desse Cristo aqui era o rosto de um músico. Então ele pegava figuras que não estavam dentro do contexto, ele não criava, gente, ele não criava um rosto novo, ele pegava o que já existia. Geralmente era das pessoas que a literatura chama de tronos. Olha aí, ó. E ele nem está olhando, São Tomé nem está olhando diretamente para ferir, justamente ainda com aquela coisa de ser incrédulo. Ainda estou vendo, estou só sentindo para ver. Olha a questão do... Oi, pode falar. Interpretação minha, talvez. O fato de ele ter botado o escuro, digamos, o rosto de Jesus na sombra, não sei, talvez para manter o mistério, digamos assim, da cena, aquele mistério sagrado, sei lá. Na verdade, é assim. Quando ele deixa um ponto sem destaque de luz, é justamente porque ele quer que o destaque seja em outro momento. Então, não era o rosto de Jesus aqui que ia fazer a diferença. Porque se ele iluminasse o rosto de Jesus, toda a nossa visão iria para ele. E não para os incrédulos aqui, que essa é a história que ele quer contar. Então, a luz, gente, no barroco é toda a diferença. Ele faz com que você veja, ele quer que você veja a cena, a narrativa. E ele vai usar o jogo de contraste de luz e sombra. Certo, amores da minha vida? E aí, gostaram? Diga aí pra mim se vocês gostaram. Sim. Gostaram, Lilica? Muito bem, Iago. Gostei. Pessoal falando em círculo escaleno, Iarda arrasou. Muito bem, garoto. Isso. Meus amores, olha, pois eu vou me
despedindo de vocês, momento do recreio, do intervalo.